Então vamos lá, o que é melhor, né? Ações de crescimento ou ações que pagam bons dividendos? Esse é um debate aqui que rola quase todos os dias, mas antes da gente começar, eu quero pedir para você que é novo aqui se inscrever no canal e ativar o seu sininho. A gente posta vídeo todos os dias e você vai aprender todos os dias um pouquinho. Se você ficar assistindo esse canal durante muito tempo, daqui um tempinho você vai olhar e falar assim, me tornei um investidor. E é assim que acontece, você nem percebe, quando você menos perceber, vai estar ali já investindo e ganhando aí bastante dinheiro na bolsa, ou pelo menos construindo o seu patrimônio, que é a filosofia que a gente tem aqui no canal. Então, uma dúvida que muitos novatos têm quando eles acabam descobrindo ali a bolsa de valores e investir para o longo prazo, né, é que tipo de empresa que é melhor, né? Se são as de crescimento ali ou as empresas de dividendos. Para responder essa pergunta aqui, não é tão simples como as outras perguntas que a gente responde aqui diariamente, né? Esse é um assunto muito complexo e eu vou te explicar o que é uma empresa de crescimento e uma empresa de dividendos antes da gente entrar profundamente nesse tema. Então, as empresas de crescimento ali são empresas que reinvestem quase todo o seu lucro em expansão, né? Com isso, elas conseguem crescer rapidamente ali sem distribuir lucro para os acionistas. Seria equivalente a você abrir uma padaria, por exemplo, e toda vez no fim do mês, quando você percebesse que apurou lucro ali nessa padaria, né? Quando você percebesse que ganhou dinheiro, você usasse esse dinheiro para expandir a padaria e não para comprar um carro, para comprar uma casa, e não na sua vida pessoal, né? Você usasse esse dinheiro ali para abrir uma nova unidade, contratar mais pessoas, expandir a sede, comprar mais produtos. Imagina que se você fosse fazendo isso ao longo de 10 anos ali, né, sem nunca tirar dinheiro da padaria, a sua empresa cresceria bastante, né? Você ia ficar cada vez maior ali. Por quê? Porque você não está usufruindo da empresa. Você está sempre reinvestindo cada vez mais. Então, sua empresa ia se tornar cada vez maior. E muitas empresas na Bolsa de Valores fazem isso. Então elas fazem isso às vezes não ao longo só de 10 anos, elas fazem isso ao longo de 30 anos ali, até elas dominarem realmente o mercado e se tornarem empresas realmente consolidadas. Essas são as chamadas, então, empresas de crescimento. Decora aí, empresas de crescimento são aquelas que reinvestem o lucro em si mesmas. Normalmente essas empresas são empresas ali que ainda não têm um market share expressivo. Raul, o que é market share, né? Market share que a gente fala é uma fatia do mercado, uma grande fatia do mercado, uma fatia relevante, né? O maior número de clientes, se tornar uma empresa ali que tem um grande market share, está falando que essa empresa tem uma grande fatia do mercado. Por exemplo, a Coca-Cola é um refrigerante que tem um grande market share, né? Já está ali na mesa de quase todos os brasileiros. Então essas empresas ainda estão conquistando o seu espaço e por isso, né, elas são na maioria das vezes, empresas de crescimento ali, elas são na maioria dos casos small ou mid caps. Raul, não tem nenhuma empresa grande que cresce ainda mais, que expande para novos mercados? Existe, né? A WEG ali é uma empresa de growth, né, que a gente fala também, ela é uma empresa de crescimento ali e ela é uma empresa já bem estabelecida, mas ela sempre tenta crescer bastante, ela não distribui muitos dividendos. A Ambev até hoje não distribui muitos dividendos porque ela ainda se considera uma empresa de growth, ela ainda quer crescer muito mais, né? Então ela tem um investimento ali muito alto. E aqui vem o segundo tipo de empresa que a gente estava falando aqui, que você vai precisar para entender esse vídeo, que são as empresas de dividendos. E para começar, né, dividendos é uma palavra ali meio genérica, mas nada mais é do que os lucros distribuídos para os acionistas. Então ali é quando a empresa lucra e ela distribui o lucro dela em forma de dividendos para os acionistas. Então seria equivalente ali a se você tivesse uma padaria, a padaria fatura ali 100 mil reais, você vai ali, pega os 100 mil reais e gasta eles, né? Ou pega 90 mil, deixa ali o suficiente só para fazer o fluxo de caixa e o resto do dinheiro você saca ali, distribui para os acionistas em forma de dividendos. Então, obviamente, né, que se você passar 10 anos pegando todo o dinheiro da sua empresa ali, mantendo simplesmente o básico, essa empresa vai se deteriorando, né? Ela não vai ser uma empresa ali de grande crescimento, ela vai no máximo, na melhor das hipóteses, se manter. Nesse ponto aqui, algumas pessoas vão tentar simplificar e falar, nossa, é muito melhor então você ir atrás de empresas de crescimento. Mas na verdade não é bem assim, né? Não é porque as empresas de crescimento vão crescer mais rápido ali que elas são melhores, ou que de fato isso é uma coisa tão simples assim de resolver. É aí que a maioria das pessoas se enganam. A resposta aqui desse questionamento todo é muito mais complexa e a gente vai ter que entender aqui coisas mais profundas ainda. Vamos sair aqui da superfície agora, dessas explicações mais básicas, e agora a gente vai se aprofundar. Então esse estudo aqui do Jeremy Siegel, né, você tá vendo aí esses gráficos, calma que eu já vou te explicar o que tá aí, ele mostra o que realmente importa na Bolsa de Valores, né, que é o longo prazo, que é o prazo ali por onde você está investindo, né. Aqui você consegue ver ali, esse estudo mostra 30 anos investindo na bolsa, né? Você consegue ver ali a oscilação, tá?
o retorno que você teria, né, dos seus investimentos. E se você der uma olhada ali, nos primeiros anos, você vai ver essa faixa preta ali, são vários retornos negativos, né? Então a oscilação é muito grande nos 5 primeiros anos. Apesar da bolsa render melhor que todos os investimentos, mesmo considerando ali num curto prazo, né, de apenas 5 anos ali, a bolsa ainda rende melhor lá que o Tesouro Americano, que seria ali as bonds, né, ou as T-bills ali. Então ele ainda rende melhor que a maioria dos investimentos. No Brasil é a mesma coisa. A bolsa rende melhor que a maioria dos investimentos. Mas você consegue ver que de 1 a 5 anos, por exemplo, que é esse primeiro prazo ali, a bolsa se torna extremamente volátil e perigosa. Quando você acaba de começar a investir, a bolsa tem as maiores baixas ali, né? E aí quando você vai olhando já para o final do gráfico ali, você encontra ali quando chega em 30 anos uma oscilação bem pequena e a faixa vermelha já quase não existe. Então você não tem ali oscilações muito negativas, você não tem baixas muito relevantes. Então depois de 30 anos de investimento, né, as quedas ali da bolsa de valores se tornam irrelevantes. Então a coisa que mais importa na bolsa de valores não é nem ali a empresa de crescimento ou a empresa de dividendos, né? É o prazo com o qual você investe nessas empresas. A bolsa no longo prazo, ela é pouquíssimo volátil, ela não é tão perigosa, tá? E aí nesse caso aqui não faria muita diferença, nesse caso específico, calma que eu vou dar outro, se você está escolhendo empresa de dividendos ou empresa de crescimento. O que importaria ali é que no longo prazo tudo isso ia se planificar ali, ia ser muito tranquilo de você entender. Então a coisa mais importante que a gente vai falar aqui, vamos lá, o estudo do Jeremy Siegel aqui mostra uma conclusão muito simples. O que importa na bolsa de valores não é nem empresa de crescimento nem dividendos, é prazo, tá? É o prazo em anos que você mantém esses investimentos ali. O problema, né, é que a maioria das pessoas se move por ganância. Então, na hora que ele vai ali e escolhe uma empresa de crescimento, ele não escolhe uma empresa lucrativa nem nada disso, né? Ele vai ali e coloca qualquer empresa em carteira simplesmente porque a cotação está crescendo. E ele não está se preocupando com o crescimento da empresa de fato. Ele não está falando ali do crescimento dos lucros da empresa. Muita gente confunde empresa de crescimento com ação de crescimento. Não é isso, tá? Empresa de crescimento que a gente fala ali é uma empresa que está dominando o market share e que os lucros e as receitas dela são crescentes, tá? Principalmente a receita, porque o lucro nem sempre, tá? Porque como ela está investindo ali, o lucro não vai ser crescente. O importante é que a receita seja crescente e o ROI dessa empresa tenha um valor ali tranquilo, né? Ela consiga rentabilizar bem o patrimônio. É muito importante isso no longo prazo por esse outro motivo aqui muito simples. Esse gráfico aqui, ele mostra o lucro das empresas versus a cotação, ou seja, o lucro das empresas versus a cotação no IBOV delas. Se você olhar aí na curva azul, a gente está falando do lucro, né? Repara que sempre que o lucro cai ou o lucro cresce, a bolsa de valores, que é a cotação em vermelho ali, ele acompanha exatamente a mesmíssima curva no longo prazo. Então vai ser sempre assim, ó. É igualzinho, você pode ver que o movimento é exatamente idêntico, com raros desencontros ali, mas o movimento é sempre idêntico. Então o que importa na bolsa de valores, no fim das contas, é o lucro das empresas. O índice Bovespa, o S&P 500, qualquer outro índice, ele vai acompanhar ali necessariamente o lucro, tá? Isso aqui é importantíssimo. Então, prazo e lucro das empresas é importantíssimo você ter em mente na hora de escolher uma empresa para colocar na sua carteira. Ninguém falou aqui de dividendos, reparou isso? Não tem nada sobre dividendos aqui. Mas para a gente resumir essa questão aqui dos dividendos, depois que eu já disse o que importa, agora eu vou falar ali a parte que é perfumaria. O que importa já está aqui. Você já entendeu que não tem nada a ver com isso. Agora eu vou falar aqui de uma parte realmente importante. Eu, Raul Sena, não vejo sentido aqui em ter uma carteira ali focada em dividendos. Eu vou exemplificar aqui por quê. Isso não significa ali que eu prefira empresas de crescimento. O que eu estou falando é que eu não uso o critério dividendos na hora de investir. Eu não me importo se a empresa paga dividendo ou não. E eu vou te explicar aqui agora por um motivo muito simples porque que isso nem me importa e nem me interessa. Vamos supor aqui dois investidores, né? A gente tem o José e tem a Cláudia. O José é o famoso holderzão raiz ali, ele quer empresas de dividendos, né? Então ele encontra ali uma empresa que tem o dividend yield de 10% ao ano, tá? Olha que loucura, né? O José realmente encontrou uma excelente empresa ali. Então o José e a Cláudia têm 100 mil reais, tá? O José encontrou ali essa empresa de 10% de dividend yield e a Cláudia, por outro lado, ela não se preocupa tanto com isso, ela preocupou muito mais com a empresa que tinha lucros crescentes, que tinha uma receita crescente ali. Aí então ela pegou a empresa ali que tem apenas 2% de dividend yield, né? Ela encontrou uma empresa ali que paga 2% só de dividendos. É muito pouco comparado à empresa do José, né? Só que depois de 10 anos ali, o José de fato recebeu todos esses dividendos, nada deu errado, né? O que é uma coisa muito incomum na Bolsa de Valores, mas a empresa continuou distribuindo exatamente o mesmo dividendo, os mesmos dividendos ali ano a ano e manteve seu dividend yield. Então, depois de 10 anos,
anos, o José tem ali um patrimônio de 200 mil reais. O José dobrou o patrimônio dele depois de 10 anos, uma coisa muito simples, né? E a Cláudia, a empresa dela não distribuiu muitos dividendos, mas depois de 10 anos, essa empresa multiplicou o próprio valor por 10 vezes. Então a empresa valorizou tanto agora, que a Cláudia tem agora em patrimônio R$1 milhão investidos nessa empresa. Então agora o José recebe de dividendos 20 mil por ano, tá super feliz ali, só que a Cláudia agora recebe os mesmos 20 mil por ano, porque ela escolheu uma empresa que estava em amplo crescimento. E o José se preocupou unicamente com fazer uma carteira focada em dividendos. Então as empresas de crescimento, elas costumam ter um lucro que cresce e por isso elas têm no longo prazo, no longuíssimo prazo, elas têm uma possibilidade maior de multiplicar o seu capital por muitas vezes. Nenhuma empresa de dividendo que paga dividendo muito alto ali vai multiplicar o seu capital por muitas vezes, com exceção ao fato do próprio dividendo e multiplicando seu capital. Então isso é uma coisa que você tem que ter em mente. O que é melhor? Nenhuma das duas coisas. Eu mantenho as dois tipos de empresa em carteira. Eu tenho Itaú, eu tenho BBSE, eu tenho Soluções e eu também tenho ali Fleury, eu também tenho outras empresas ali que são empresas mais focadas em crescimento. Eu tenho Sinqia. Então tudo isso varia de investidor para investidor. Mas o que você tem que ter em mente é que escolher empresa só por causa dos dividendos pode fazer você cair nessa falsa armadilha aqui de uma empresa que não vai caminhar muito, porque o lucro dela não vai subir demais, porque ela está distribuindo todo o lucro, ela não tem como crescer. Com que dinheiro que ela vai crescer se ela está distribuindo dinheiro para você? Então não tem jeito, né? Então os dividendos, além de tudo, só para matar aqui essa questão a pau mesmo, na pedrada, do jeito que a gente gosta aqui, os dividendos não são o valor do além, tá? Então muita gente não entende, esse é um detalhe que as pessoas esquecem, é que os dividendos, eles saem do valor da ação, eles saem ali do preço da ação, né? Eles saem do caixa da empresa e, portanto, do preço da ação. Então é o seguinte, toda vez que a empresa paga R$1 em dividendos ali, por exemplo, esse dinheiro sai do preço da ação. Então vamos imaginar, tem uma ação que está custando R$19,90, ela vai pagar R$1 em dividendo. No outro dia que ela pagou esse dividendo, ela vai amanhecer cotada a R$18,90, então vai tirar R$1 da ação, tá? Então a ação custa agora R$18,90 e você recebeu R$1 em dividendo. Quanto que é o dinheiro total que você tem? R$19,90, a mesma coisa. Aí vai ter gente que vai falar assim, Raul, mas o preço sempre volta. Não necessariamente ele volta porque as pessoas reinvestem os seus dividendos ou porque outras pessoas compram ação. Não necessariamente o preço da ação sempre vai retomar a esse fator. Não é o mesmo dinheiro que está retomando ali. Então você não ganhou absolutamente nada. A empresa simplesmente pegou um dinheiro que estava no caixa ali e te deu a sua porcentagem desse dinheiro porque você é sócio dela. Esse dinheiro já era seu. Ele só estava numa conta diferente. Se é a mesma coisa é o seguinte, vamos supor que você é dono de uma padaria sozinho ali, tá? Essa padaria tem R$100 mil em caixa. Você passa ali no caixa e rouba 100 mil e transfere para sua conta corrente. O que mudou? Você pegou 100 mil da conta da sua empresa, onde você tinha 100% da empresa, então 100 mil era seu, e colocou em outra conta no banco. Não mudou absolutamente nada, tá? Você tinha 100 mil no caixa da empresa e agora tem 100 mil no caixa do seu banco. Vamos supor aqui com um exemplo real agora. Vamos supor que você é sócio de 0,0001% de Itaú. Acredite, isso seria muita coisa. Sua porcentagem na empresa tem mais uns 2 zeros aqui antes disso aí. O Itaú tem ali, vamos supor, 10 bilhões em caixa, né? E aí significa que você é dono, então, de 0,0001% desse dinheiro que está no caixa ali. Então, se você tivesse esse percentual ali na empresa, o Itaú fosse distribuir todo o dinheiro que está no caixa como dividendos, você receberia ali os seus 10 mil reais naturalmente, porque seria o dinheiro que você tem direito nessa conta lá, porque você já é sócio da empresa. Então, mesmo esse dinheiro estando lá, o dinheiro já era seu e se ele for te transferir, o dinheiro é seu. O dividendo não é um dinheiro do além, ele é o seu dinheiro que já está lá no caixa da empresa, que a empresa simplesmente te paga para você poder pagar ali as suas contas e tudo, porque você, como sócio da empresa, tem direito nesse lucro e você pode estar querendo usufruir desse dinheiro. É simplesmente isso. Não muda nada para você que está na fase de construir patrimônio, ou a não ser que você já esteja vivendo de dividendos, muda porque você vai gastar o dividendo, né? Mas a não ser que você já esteja na fase de usufruir do patrimônio, esse dinheiro não muda nada na sua vida. Você vai pegar ele e vai reinvestir, mudou o quê? Porcaria nenhuma. Você pegou o dinheiro do caixa da sua padaria e investiu em outros negócios. Você continuou ali reinvestindo em outros negócios e fazendo outros negócios crescer e a padaria está sendo penalizada com isso de alguma forma, porque tirou o dinheiro do caixa, né? Para mim, se as empresas não quisessem mais distribuir dividendos, eu não me importaria. E aí, como é que você faria, Raul, para se aposentar? Quando eu tivesse um monte de dinheiro lá, eu tirava o tanto que eu quero ali pro mês, vendo um pouquinho de ação aqui, vendo um pouquinho ali, e vou ficando com o dinheiro ali, boto na renda fixa um pedaço e tal. Então eu não teria nenhum problema com isso. Para mim, se não distribuir dividendos nunca mais, eu não tô nem aí. Mas aqui tem um grande truque das empresas que distribuem dividendos. Então vamos supor o seguinte: uma padaria tem 2 sócios
sócios ali. Vamos de novo na padaria, que agora esse é o final aqui disso tudo. Eu sei que é um assunto muito complexo, mas eu queria que vocês entendessem todas as nuances desse assunto. Eu já vi muita gente dando resposta pronta para isso na internet e eu não acho que é legal. Aqui a gente tem realmente aqui uma resposta completa sobre esse assunto, você não vai ter mais dificuldade com isso, com toda certeza. Então vamos ao seguinte, uma padaria tem dois sócios, né? O José e a Cláudia. Então, o José é dono de 50% da padaria, a Cláudia é dono de 50% da padaria. A padaria lucrou ali no ano, né? Vamos supor, nesse ano específico que a gente está citando, 100 mil reais e decidiu distribuir os lucros ali. Distribuir tudo, tá? Eles não vão guardar nada, nem o fluxo de caixa ali. Não vão guardar dinheiro nem para fazer ali o caixa da empresa funcionar. Então a padaria lucrou ali no ano 100 mil reais, distribuiu 50 mil para cada um. Claro, cada um tinha 50% da empresa. Do mesmo jeito se você tivesse 0,001% lá da empresa na bolsa. A Cláudia pergunta se o José não quer ficar com 50 mil dela. Ela chega assim e fala, José, você não quer que eu te dou esses 50 mil aqui, eu fico com 1% a mais da padaria? Eu te compro aqui 1% da sua parte na padaria e você fica com 100 mil reais. O José, ganancioso, né, olha ali para a Cláudia e fala, Cláudia, tranquilo, para mim prefiro esses 50 mil aí do que esses 1%. Vende para ela 1%. Então a Cláudia fica com 51% da padaria e o José fica com 100 mil reais. A Cláudia passou 10 anos fazendo a mesma proposta para o José. Então todo mês, todo ano ela fazia a mesma proposta ali. Durante 10 anos. Ela foi comprando 1%zinho da padaria a cada ano, né? Então a Cláudia ficou com 60% da padaria, porque ela não precisava do dinheiro, e o José ficou com 40% da padaria, porque era mais ganancioso e queria ficar com o dobro do dinheiro. E ela foi dando todo o lucro ali para ele e comprou 10% da parte dele na padaria. A padaria lucrou, depois disso, 200 mil. Agora o José só recebe 80 mil. E a Cláudia recebe 120 mil, porque ela passou muitos anos comprando a porcentagem do José. Então imagina que a Cláudia passa ali 20 anos fazendo a mesma proposta, né? Então agora o José teria 30% só da padaria e a Cláudia 70%. Então se agora a padaria lucrar 1 milhão, por exemplo, a Cláudia fica com 700 mil e o José com 300. E se ela continuar fazendo isso muitas vezes, ela vai ficar com a padaria 100% para ela e o José não vai ter absolutamente mais nada. Então toma muito cuidado com achar que o dividendo é um dinheiro extra que sai do além e ficar gastando ele. Toda vez que na Bolsa de Valores você recebe dividendos e compra ações, você está sendo a Cláudia. Toda vez que você recebe dividendos e gasta, você está sendo o José na Bolsa de Valores. Então se você não está na idade de usufruir, você tem que comprar maior participação na empresa. Você vai usar os dividendos para comprar dos sócios que querem vender e vai se tornar cada vez mais sócio da empresa. É difícil perceber isso na Bolsa de Valores, que você é dono de 0,0001, né? Aí você se torna no mês seguinte dono de 0,001.2 e assim você vai evoluindo ali. Essas empresas são bilionárias, seu dinheirinho ali é pouco, mas é o que você está fazendo, é exatamente o movimento da Cláudia. Reinvestir os dividendos é ser a Cláudia, tá? E isso é extremamente importante. Então, novamente aqui falando do Jeremy Siegel, né? Eu vou deixar aqui, terminar esse vídeo com esse estudo aqui. Esse é um estudo do Jeremy Siegel, ele é o autor dos livros Investindo em Ações no Longo Prazo e também é autor do The Future for Investors, né? Que são dois livros muito legais que se você tiver a oportunidade de ler, são livros do Jeremy Siegel, eu recomendo que você leia. Então ele mostra ali nesse estudo que 100 dólares aplicados na Bolsa de Valores dos Estados Unidos em 1871 teriam se tornado então 250 mil dólares ali, né, nesse estudo dele, 250 mil dólares sem reinvestir os dividendos aqui em azul e teriam se tornado 8 milhões de dólares se a pessoa tivesse reinvestido os dividendos. É com isso aqui que eu deixo para vocês que você não deve ali gastar seus dividendos, que é importante você olhar para sua carteira com essa perspectiva de futuro. É importante você ter tanto ações de crescimento ou de dividendos. Você não deve escolher ações simplesmente baseadas em se ela distribui muitos dividendos ou não. Escolha ações simplesmente baseado ali em se a empresa é boa ou não. Lembra lá do longo prazo, a Bolsa de Valores acompanha o lucro. É a única coisa que importa pra gente ao longo prazo. O vídeo de hoje foi só, espero que vocês tenham gostado pra caralho, porque eu gostei muito de fazer. Um beijão e até o próximo vídeo.